aí pessoal, professor Diego falando com vocês, professor de inglês de vocês. E na aula passada falei um pouco sobre o futuro, né? Mandei um vídeo para vocês sobre o futuro. E agora eu estou fazendo a diferença, né? Criei aqui, por definição, a diferença entre o futuro com will e o futuro com going to, tá? Se vocês observarem, aqui no topo tem o will e aqui no topo tem going to. Eu dividi os dois, tá? Por lados e definições. E aqui embaixo, se vocês tomarem cuidado, vocês podem perceber que eu coloquei a fórmula, tá? Então vamos observar primeiro a fórmula e depois nós passamos para a definição com exemplos de cada uma das definições. Então, primeiro na fórmula aqui, nós vemos que eu tenho que iniciar sempre com o sujeito, observando primeiro que a frase a apresentar para vocês é uma frase afirmativa. Eu sei que se ela for interrogativa, eu inverto a posição do auxiliar com o sujeito. Mas vamos lá para a forma afirmativa dela. O sujeito mais o eu mais o verbo principal, ok? E aí eu vou escolher qual verbo principal eu vou utilizar para a minha frase e qual sujeito eu vou utilizar para a minha frase. Vindo para cá, eu posso perceber que na fórmula do going to é um pouco mais extensa, mas não é nada de se espantar. Nós temos aqui o sujeito, mais o be, que eu chamo de verbo to be, tá? Mais o going to, mais o verbo principal, tá bom? Então essa daqui é a fórmula, não se preocupem, vocês vão ver alguns exemplos dessas frases aqui, dessa fórmula aqui aplicada em frases, como dessa daqui também, dessa fórmula aqui, aplicada nas frases aqui do lado. Eu vou fazendo, trabalhando uma e outra, né, alternando entre si, tá bom? As frases, as definições e frases, elas estão em inglês, para que vocês possam praticar ainda mais o vocabulário de vocês e a interpretação em inglês também. Mas não se preocupem, eu vou traduzir cada uma delas com vocês. Então aí, nós iniciamos com will, e ela traz a definição de express future actions, decided at the moment of speaking. Então, expressa ações futuras, decididas no momento da fala. É algo meio que espontâneo, tá? Um exemplo disso, nós vamos colocar aqui na frase, I'll have salad and the fish. Eu terei a salada e também peixe. E peixe, tá? Aqui do lado nós vemos o going to, e ela, virando aqui para o lado, eu posso explicar que ela expressa planos futuros, decididos antes do momento da fala, tá? Você observa a diferença de um para o outro. Eu meio que me organizei para que isso pudesse acontecer. Vamos ver aqui esse exemplo. I'm going to visit my aunt next Friday. Tirando aqui esse ponto. Eu irei visitar a minha tia na próxima sexta, tá? Então, observe até na forma da tradução que eu digo, eu terei salada e peixe. E essa, eu vou visitar a minha tia na próxima sexta. Então, observa, eu vou visitar, e o verbo will, ele vai modificar o meu verbo principal, tá? Eu terei, né? Ei, tá? E aqui, eu vou visitar. Então, observa essa diferença. Passando aqui para outra definição, nós vemos que express a prediction based on personal opinions or experiences. Expressa uma previsão baseada em opiniões pessoais ou experiências. Tá? Então eu vou imaginar algo que vai se projetar na frente, mas é baseado nas minhas experiências e também nas minhas opiniões pessoais. Então, esse exemplo aqui tem dizendo I think United will win the game. United é um time lá dos Estados Unidos, tá? E eu acho que os Estados Unidos vencerá o jogo. O United, né? O United vencerá o jogo, tá? Passando para esse lado aqui, eu vejo o seguinte. Express a prediction based on present evidence. Aqui é um pouco diferente do outro, tá? Se você observar, eu coloquei definições
que elas entravam um pouco em diferença de uma para outra, mas elas têm uma relação, tá? Então, expressa uma previsão baseada em evidências apresentadas. Olha só esse exemplo que foi dito aqui para vocês. Look at those black clouds. It is going to rain. Eu estou querendo dizer que olha para essas nuvens escuras. Vai chover. Tá? Então, eu observei algo que está apresentado na minha frente e daí eu tomei uma previsão, né, do que vai acontecer pela frente, tá? Através de uma evidência. Para cá, já finalizando, né, a nossa aula, eu vejo que expressa um fato futuro. Como assim? The sun will rise tomorrow. E lembrando em inglês, express a future fact, né? Então, o sol nascerá amanhã, tá? Então, você observa que é algo que vai expressar um fato futuro, um fato, algo que vai acontecer independente de tudo, né? Como se fosse uma verdade universal, de certo modo, que você sabe que vai surgir. Desse lado aqui, nós vemos express something that is about to happen. Expressa algo que vai acontecer, ou está próximo a acontecer. Olha só. Get back. Algo como, volta, né? Volta. The bomb is going to explode. A bomba irá explodir. E aí é algo que vai acontecer no momento que você está falando, praticamente, né? E você viu uma evidência de que isso vai acontecer, então você pede, volta aí, cara, a bomba vai explodir, né? Com um tom mais enfático, né? Até mesmo. Tá bom? Então a aula, entre a diferença do will e o going to, é sobre isso, tá? No WhatsApp eu vou mandar a correção da atividade que eu passei para vocês semana passada sobre esse mesmo tema, tá? E eu espero que vocês consigam fazer a atividade e qualquer dúvida vocês podem perguntar para mim, tá?